Essa aqui é o Instituto Paraná Pesquisa, é um instituto... Tenho minhas críticas a eles aí e tal. Então, vamos lá. Quer começar por qual? O que você mandar aí? Então começar por Lulinha? Aprovação do Lula. Cara, o Lula está com um ruim e péssimo na Paraná Pesquisa de 42,6%. Regular de 22,5%, que é tão grande quanto bom. E um ótimo só de 11%. Ou seja, a avaliação dele boa e ótima, na casa dos 30%, é muito baixo em termos de... Isso vai atingir a autoestima dele de uma maneira mortal. Quase metade da população brasileira considera o governo dele ruim e péssimo. E ainda um regular de 22,5%, tá? E ali a aprovação dele na casa dos 46% e a desaprovação nos casos dos 50%. É uma desaprovação muito alta. É um governo que definitivamente não está bem. Eu acho que isso todas as pesquisas vêm captando, em maior ou menor grau. Vamos pegar aqui a aprovação dele por idade, tá? A faixa de idade que menos aprova ele é a dos... Nosso público. Que a menos aprova é 42%, 25 a 34 anos. Ah. Cara, geração Z e geração millennial estão bem putas com o governo Lula. E repara que a aprovação dele, ela, tirando 16 a 24 anos, que a gente precisa entender ali que tem essa molecada ideologizada, né? Pega o público nosso ali, a coisa já vai. E o público mais velho também aprova mais. Naturalmente, veja só que interessante, ensino fundamental, a aprovação dele está na quase dos 60%. O que isso quer dizer? População muito pobre. A população muito pobre, que só tem o ensino fundamental, ou sequer tem o ensino médio. Estou falando aqui de algumas periferias de grande cidade, mas especialmente os sertões do Brasil. Você vai cruzar isso com analfabetismo, você vai cruzar isso com IDH baixo, você vai cruzar isso com Bolsa Família e etc. O Lula tem uma aprovação de 60%. Agora, no ensino médio, 39%, ensino superior 40%. Ou seja, né, vai aumentando um pouco a escolaridade e vai diminuindo... vai diminuindo a aprovação dele. Pessoa economicamente ativa, a aprovação dele é 43%. E se ela não é economicamente ativa? 51%. Isso também explica muita coisa, né? Masculino e feminino. A aprovação do Lula é consideravelmente maior entre mulheres, né? Quase na casa dos 50%. E isso precisa ser explicado por diversas razões, desde o voto ideológico feminino, que eu acho que é uma questão menor, mas também porque as mulheres são beneficiadas de bolsas e recursos, né? E elas são alvo preferencial nas políticas assistenciais ligadas ao Lula. Esses últimos dados que você falou, eu precisava desenterrar isso daqui. Isso aqui a gente falou bastante nessa live, não era exatamente esse, mas enfim, era o Pedro, não era o João. É isso, cara. O cidadão economicamente ativo daquele meme, ele tem que bancar os eleitores do Lula. Aí a aprovação por região, né? Vamos lá. A maior aprovação do Lula é na região Nordeste. Eles fazem uma fusão de Norte e Centro-Oeste ali, o que eu acho gera uma imprecisão. Em muitos termos, a região Norte se parece com o Nordeste, mas ela se parece cada vez mais com o Centro-Oeste. Região Sul, a reprovação dele é gigantesca. Mas, assim, tem um ponto que eu acho que é importante colocar aqui. A região Nordeste, que é a região mais lulista, ela não é tão pró-Lula quanto o Sul é anti-Lula. E o Sudeste, e aí você precisa entender que o Sudeste, você tem um Minas Gerais e um estado do Rio de Janeiro, especialmente a Baixada Fluminense, que jogam pró-Lula, né, o Sudeste já está mais anti-Lula, mais reprovando o governo dele. O Norte / Centro-Oeste, ele é puxado na reprovação pelo Centro-Oeste, que é muito anti-Lula também. Bom, com esses números, Renan, a gente pode chegar então a outra pesquisa que saiu hoje, que é já para presidente em 26. Vamos lá. Cenário 1, primeiro turno. Cenário que tem Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Pablo Marçal, Ronaldo Caiado e Helder Barbalho. Há um empate entre Lula e Bolsonaro. Num cenário que tem o Ciro com 11 e o Pablo Marçal com 6. Eu sei o seguinte, eu já dei uma olhada nessa pesquisa e o que me impressionou foi o Ciro Gomes. Sim. Eu não entendi porque o Ciro Gomes saiu muito menor das últimas eleições, não tem nenhum movimento que gere essa aproximação, mas eu tenho o ponto que eu quero colocar aqui, eu tenho uma opinião sobre isso, tá? Eu tenho uma opinião. Não vou falar mal do Instituto em si, mas eu sei que existe uma aproximação entre o Ciro Gomes e o bolsonarismo tocado pelo Mangabeira Unger.
Ele já teve reunião. Inclusive, o Mangabeira teve reuniões com a gente, gravou vídeo com a gente. Mangabeira Unger tá sinalizando pra direita. Eu sei, vocês já devem ter percebido, eu ouvi posts até do nosso adorável Kim Paim, né, sinalizando para trabalhistas. E parece uma estratégia desenhada de aproximação do Ciro Gomes com o bolsonarismo, que já vem acontecendo lentamente. Há uma separação dessa galera anti-woke de esquerda, uma aproximação do bolsonarismo com um trabalhismo, com esses arcaísmos aí, a moda antiga e tal. E eles formando ali uma espécie de uma aliança que me parece muito Trump e Robert Kennedy Jr., né? O Ciro é muito conveniente aí nessa história para isso. E ele também saiu bem queimado com as esquerdas ali. E é bom que ele saia das esquerdas, isso é um fato. Mas que ele deixou de ser, né? O cenário 2 é um cenário sem o Pablo Marçal. E, aliás, vale notar aqui, né? Pablo Marçal, tanto na Atlas quanto para a pesquisa, muito mal. Ele sumiu? Né? Acabou a eleição, ele não falou mais um A de política, só ele voltou para falar do Gustavo Lima. Nesse cenário, o Bolsonaro lidera com 37, o Lula vai para 30, permanece ele por volta dos 34, e aí a única coisa que se altera é que o Bolsonaro pega os votos do Marçal, tá? E aí um pouquinho vai pro Caiado. Vamos pro próximo cenário. Próximo cenário é Lula contra Michele Bolsonaro. Aí o Lula continua levando uma grande vantagem, um pequeno percentual, 5% desse eleitor vai pro Pablo Marçal. No outro cenário, cenário 4, é Lula contra Tarcísio. Tarcísio vai melhor do que a Michele, tem 5% a mais. Ciro continua subindo, ele vai para 15%. Tá? E é um cenário sem Marçal. Ronaldo Caiado com 7%. Ronaldo Caiado, vamos dizer, acho que seja. Esse aí é o melhor cenário. Por enquanto, me soa um dos cenários mais prováveis aí. Vamos pro próximo. Próximo, cenário 5, com o Ratinho Júnior. Tá? Num cenário sem um candidato como o Bolsonaro. Ratinho Júnior forte. E eu acho que essa é a grande novidade dessa pesquisa. Eu sei, o que eu quero dizer é o seguinte, cara, não vou falar mal do Instituto de Pesquisa, mas política é feita de desenhos, e esses desenhos são muito feitos com essas pesquisas. O que eu quero dizer é que as pesquisas ajudam a desenhar cenários. Você entende o que eu quero dizer, Riso? Sim. Elas costumam apontar cenários para que os tomadores de decisão comecem a se movimentar no palco. Essa pesquisa, colocando o Ratinho nessa posição, ela dá um recado, assim como o Ciro Gomes dá outro recado. Espero que, para bom entendedor, meia palavra basta, certo? Coloquem aí no chat que vocês entenderam do que eu tô falando. Não vou ser leviano aqui, né? Nem vou me expor a um risco desnecessário. Num cenário sem Lula e com Haddad no lugar, Tarcísio vai para primeiro, Ciro Gomes vai para segundo com 23 e o Haddad só tá em terceiro. Ou seja, a disputa pelo legado do Lula volta para um cenário de 2018. Vamos pro próximo. Próximo cenário. Michele Bolsonaro contra Ciro Gomes contra Fernando Haddad. Michele Bolsonaro com 30%. Tá, este é um cenário, vamos dizer, muito... eu não sei se faz sentido se os Bolsonaro lançariam a Michele, tá? Mas é um cenário que o PL garantiria a hegemonia da família sobre esse eleitorado. No cenário sem Michele com Tarcísio Gomes de Freitas, ele vai pro segundo turno empatado, rigorosamente empatado com Ciro Gomes. Mas eu acho esse cenário todo bastante improvável. Vamos pro próximo. Só tem um cenário com o Pablo Marçal? Não, fizeram 2 cenários. Tem mais... Ele tá aqui e ele tá aqui, ó. Até o 3, né? Ele tá com o Michele também. É bem fraco ele ali. Entrou o nono, bora fazer sorteio. Bem-vindo, José. Bem-vindo, José. E tem um cenário também com a David Hoffman. Versus Michele. Esse cenário aí é bem psicodélico. Aí os segundos turnos, né? Cenário 10, Bolsonaro ganha de Lula no segundo turno. Lula ganha de Michele Bolsonaro, quase empatado. Lula ganha quase empatado de Tarcísio. Na verdade, Lula vai melhor do que... Michele vai melhor do que Tarcísio. São cenários... são cenários que apontam, vamos dizer, para direções... curiosamente... eu não vou ficar aqui... eu não vou ficar falando mais do que... Não é isso. Eu não vou ser leviano, sabe? Mas assim, lembra que eu já expliquei como certas coisas funcionam em certas pesquisas?